Ok? A partir de agora gravando. Crimes contra a dignidade sexual. Falei para vocês naquela aula, né, sobre o bem jurídico, né, que é a dignidade sexual como subprincípio do princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Falei algumas questões sobre estupro, né? Falei sobre os elementos do crime de estupro, né? Os sujeitos do crime de estupro também eu falei. Né? Inclusive falei também da questão da consumação e tentativa e também falei do estupro de vulnerável, disse para vocês aí quem que a lei considera vulnerável, né? E trabalhamos aí várias questões que envolvem a questão do estupro de vulnerável, tá? Acho até, deixa eu ver aqui, sim, falamos de cada um desses sujeitos passivos aqui, né? Vou falar agora com vocês da corrupção de menores, que é o artigo 218, tá, do CPP, que diz assim: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Não é? Aqui entra em cena a figura do proxeneta. Proxeneta, ou aquele que pratica o proxenetismo. Né? O proxeneta é aquele que vai induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Né? Esse tipo penal aqui ficou bastante em dúvida a sua real aplicação. Né? Esse aqui é o sujeito que induz uma pessoa menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de alguém, mas é difícil entender, né, na prática, como é que o maior vai chegar para o menor de 14 anos e vai induzir ele a satisfazer a lascívia de outra pessoa. Né? Porém, eu fiz um parágrafo aqui no final que vai dizer o seguinte: ó, o autor do induzimento poderá ser partícipe no crime 217-A quando, além de induzir, praticar outros atos materiais tendentes a permitir a consumação do ato libidinoso do estuprador com o menor de 14 anos. Eu digo a vocês o seguinte: se houver um liame subjetivo entre esse proxeneta, né, e aquele que vai se servir do menor, já é suficiente para configurar um concurso de pessoas no estupro de vulnerável. E aí não se fala desse artigo 218 aqui, tá bom? Então, aqui induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro, sujeito que sem nenhum vínculo com aquele, ou este outro, com esse terceiro, né, vai fazer nascer na mente de alguém essa ideia. Particularmente, muito difícil, né, na prática a gente visualizar uma situação dessa, né? Mas é importante a gente conhecer que existe esse crime, né? Ele pode ser cobrado de vocês, né? Induzir é incutir, né? Fazer nascer na mente de alguém a ideia criminosa, né? Já a lascívia é a concupiscência, a sexualidade, luxúria, libidinagem, né? Exige, porém, relação direta entre vítima e terceiro. Então, se o agente, por exemplo, induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de alguém maior, né, e esse não tem essa ação, você termina por ali, o caso não tem crime. Né? Existe, então, para consumação que haja a efetiva satisfação da lascívia desse maior. Né? É muito difícil. Né? Ricardo, eu achava que corrupção de menores é praticar crime junto com o menor. Praticar crime junto com o menor é a corrupção de menores que existe no ECA. Corrupção de menores no Código Penal é induzir
menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa. Né? Para Damásio, o crime se consuma no momento que a vítima satisfaz a lascívia de terceiro. Né? A tentativa é admissível, né? Sim, se ele tentou, né, induzir, mas não conseguiu por circunstância alheia à vontade do agente. Tá até aqui, ó, corrupção de menores no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o 244-B, para você não confundir com o Código Penal. No ECA, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, e aí não é 14, é menor de 18, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Né? Então, se o sujeito vai praticar um tráfico de drogas, vai praticar um roubo, vai praticar um furto e conta com a ajuda de um menor, pratica corrupção de menores aqui do 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Um outro detalhe aqui importante, né, é que para o STJ, a configuração do crime 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal. O que é isso? Imagina o sujeito de 17 anos que tem aí uma lista, um histórico criminal enorme, praticou vários furtos, tráfico de drogas, enfim. E aí, vamos imaginar que ele chame o adulto para praticar um crime com ele. Né? E o adulto fala, pô, tá aí, gostei. E o adulto vai, pratica um crime com ele. Aí eu pergunto, quem corrompeu o outro? É o adulto, pai de família, que nunca praticou um crime, mas estava no desespero. É? Quem corrompeu o outro? Será que houve corrupção de menor? Ou foi o menor que corrompeu? É? Então, isso foi sempre uma questão que intrigou a jurisprudência. Né? Então, quando o juiz analisava a folha de antecedentes do maior, via que não tinha crime nenhum, pegava a folha de antecedentes do menor e via um histórico criminal enorme, absolvia, por entender que não houve a efetiva corrupção do menor. Né? Só que a súmula 500 jogou por terra esse entendimento, não se admite mais esse entendimento. Basta que o maior pratique o crime com o menor, ele vai responder não só pelo crime que ele praticou junto com o menor, mas também pelo crime do Estatuto da Criança e Adolescente. Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Esse aqui também é do 218A do Código Penal. Esse aqui já é mais interessante. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Então, o sujeito ele tem uma tara. Né? Ele quer ter uma relação sexual e quer que a criança assista aquilo. Né? Praticar uma relação sexual, né? Na presença de menor, por si só, é crime. Tá? Diz aí, a fim de satisfazer a lascívia própria de outrem. Então, assim, é doloso. Eu coloco lá a criança para assistir a relação sexual, e aí, obviamente, tem o dolo. Porque vamos imaginar que foi um descuido, né? O sujeito está lá, não percebeu que a criança estava perto. Vai ter esse crime? Não, não vai ter esse crime, porque aqui existe um especial fim de agir, né? Que é a satisfazer lascívia própria ou de outro. O objeto jurídico reside, né, em defender a criança e adolescente menores de 14 anos ao ingresso precoce da vida sexual, salvaguardando sua intangibilidade e candura. Satisfação da lascívia mediante presença de criança e adolescente, né? Trata-se de um crime comum. Sujeito passivo, né? São apenas os menores de 14 anos. Né? A prática do ato de libidinagem na presença de adolescentes com 14 anos completos ou o ato de induzi-los a presenciar é fato atípico.
né? Então, como a lei diz, ó, menor de 14 anos, botei em negrito aqui, ó, tá? Então, se é na presença de alguém de 16, 15, 17 anos, não tem o crime, tá? Não deve confundir o crime do 218-A do Código Penal, em que a vítima atua como mero espectador do ato, com o fato de o agente induzir a menor a satisfazer a lascívia de outrem. Note que, nesses casos, a criança ou adolescente não serão meros espectadores, mas um de seus protagonistas, pois participarão eles próprios do ato sexual. Então, uma coisa é eu induzir uma criança a ter uma relação sexual com um adulto. É o crime lá do 218. Já praticar a relação sexual na presença do menor será o do 218-A. Né? Porém, tomem cuidado. Por quê? Né? Na maioria das vezes, o que vocês vão ver é um concurso de agentes no estupro de vulnerável, no que diz respeito àquela ação lá do proxeneta que eu falei com vocês, tá bom? É muito comum. Agora, tem situações, né? Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito induz um menor de 13 anos a fazer um striptease para alguém que está lá assistir. Teve estupro? Não, não teve. Então, é o 218 do Código Penal. Agora, ele induziu o menor a ter relação sexual com o adulto, sendo havendo um conluio, um concurso, né, uma ligação, né, um acordo entre aquele que tem a relação sexual com o menor e o proxeneta, né, aquele que induziu o menor, nós temos aí um concurso de pessoas para o estupro de vulnerável. Tá bom? Legal. Aí vocês têm lá a aula especial que eu passei para vocês sobre o estupro e o estupro de vulnerável. Agora eu vou colocar aqui o slide em continuação. Espera aí. Eu vou ter que, engraçado, não tem como minimizar se eu estiver gravando. Então eu vou ter